noite, professor Renato Lopes aqui falando. E hoje a gente tem um tema novo, né? Precisei dar um tempo aí, mas esse tempo que eu dei, eu preparei algumas aulas aí e uma nova sequência de aulas aí que é a final, né? O que é pré-história, né? É esse próprio conceito de pré-história. Para esse conceito que a gente vai falar e vai discorrer sobre ele, é um conceito de uma história antes da escrita. Né? Pré-história seria pré-escrita. Então, como se não houvesse história no contexto onde não existia a escrita. Parte-se desse pressuposto, né? Que só há história quando há escrita. É, a pré-história, nesse sentido, ela vai se desenvolver em diferentes etapas, né? Então a gente vai ter aí o período paleolítico, neolítico, idade dos metais, certo? E vão acontecendo transformações nesses momentos, nesses espaços, né? Então, eram povos que não tinham escrita, mas que produziram tecnologias e deixaram registros. Essa ideia de que as civilizações que não têm escrita são primitivas, são atrasadas, né? Isso é uma ideia bastante preconceituosa. E a ciência histórica, ciências sociais, no geral, né? A o próprio estudo da biologia, da genética, né? Desmente isso, né? Então, os indivíduos eles geram transformações no mundo, eles deixam marcas no mundo, eles produzem tecnologia, eles causam transformações no meio ambiente, né? Então, e desenvolvem ferramentas que até hoje são fundamentais, né? Como o domínio do fogo, né? Como fonte de energia, de calor, né? A roda. Então, o ser humano ele vai desenvolvendo ao longo de milhares de anos, né? O que vai se tornar a nossa sociedade moderna, né? Então, fala-se aí do surgimento do ser humano aí por volta de 200 mil anos atrás, né, no continente africano. Mas vamos conversando, né? Mas há cerca de 50 mil anos, o ser humano começou a se dispersar. Quando o ser humano começou a se dispersar, também vai coincidir com um processo de degelo também. Né? Então, à medida que o ser humano vai expandindo, né? Então, por exemplo, nós estamos vivendo agora uma era de degelo, certo? É uma época, e aí uma cerca de 15 mil anos, um período assim, é cíclico isso, né? Então a Terra passou por sucessivas eras do gelo. Então o ser humano ele vai viver, ele vai passar por esse processo aí da era do gelo, de glaciação e deglaciação, né? E ele vai ocupar diferentes regiões do planeta Terra a partir disso, né? Então, o próprio povoamento da América diz respeito a isso, né? Então, em algum momento havia uma ligação, né, de geleiras, né, entre a Ásia e o norte da América, né? Então, fala, passagem, o Estreito de, acho que é o Estreito de Bering, né? Então, a gente vai vivenciar, né, um conjunto de transformações, né, que vão desde da nossa postura ereta também, né? Então é nesse processo aí de degelo, né, que o ser humano vai também, né, assumir a posição ereta. Mas aí a gente vai conversando ao longo da nossa aula, né? Vou expandir aqui um pouquinho, vou pegar minha canetinha, né? Mas quando a gente fala de pré-história, né, então nós estamos falando aí dos povos pré-escrita.
certo? Então são povos que vão estar antecedendo aí o surgimento da escrita como a gente tem, né, como concepção, né, que é essa escrita gráfica que nós temos, certo? Então, por exemplo, as primeiras formas de escrita a gente vai ter no registros de escrita, né, de grafia, a gente vai ter na Mesopotâmia, né? E diversos povos vão desenvolver diferentes formas de escrita, né? Como, por exemplo, os maias vão deixar um certo tipo de registro, os incas, os astecas, né? E não só, né, as culturas africanas também. Então tem uma perspectiva, a gente tem muito essa ideia da cultura escrita arraigada na gente, mas há também que se levar em consideração, né, as nacionalidades, os grupos étnicos, né, cuja forma de registro é o registro oral. Como a gente tem aí que pensar, por exemplo, os povos indígenas, né? É, muitos povos aí de origem africana. Então a gente vai ter uma infinidade, né, de formas culturais com relação à escrita, né? Então a gente vai falar aqui um pouquinho, né, divisão tradicional da pré-história, né? A divisão tradicional de pré-história é organizada em três grandes períodos, definidos principalmente pelas tecnologias que eram utilizadas pelos seres humanos, especialmente o tipo de material que era empregado na fabricação dessas ferramentas. Então, quando a gente fala do Paleolítico, a gente vai ter diferentes processos, né? Mas o Paleolítico ele é conhecido como período, pode ser chamado assim, do período da pedra lascada, né? Então o ser humano já está desenvolvendo ferramentas feitas com pedras, né? E outros materiais como ossos, madeiras, né? Mas ali fazendo ali lâminas com pedra, facas com pedra, né? Criando ferramentas ali, né? Por exemplo, pilões, né? Utilizando as pedras como ferramenta, né? Para quebra de cascas, né? Para fabricação de farinhas, criação de formas de moer, né? Os grãos e os produtos que eram colhidos. Mas o Paleolítico ele é marcado muito por esse momento que o ser humano ele é nômade, ele se dedica, né, à coleta e à caça. Então, mas também é um período onde vai começar a acontecer ali os primeiros processos ali de sedentarização também, né? Então, por exemplo, construção de abrigos, isso aí já vai começar a acontecer, né? É, a partir do momento que se tem as ferramentas, então se consegue obter alimento com mais facilidade. É o período aí que vai ser descoberto aí também o fogo, né? Alguns animais já vão estar sendo domesticados, igual por exemplo o cão, né? Os lobos, né? Então, o Paleolítico é o período mais longo da história. E aí vai pegar de 200 milhões de anos aí, que é a, né, formação dos nossos ancestrais, né? Nós não somos os mesmos, né? Então, o ser humano ele passou por diversos processos, né? Então, existiam diferentes grupos humanos que decorreram o Homo sapiens sapiens, né? Que é o homem que sabe, né? Que é o ser humano. Então a gente vê um processo longo de evolução, né? Então é o período mais longo aí, que vai aí até por volta aí de 5.000 antes de Cristo, 6.000 antes de Cristo, tá? É um período bastante extenso. Então a gente tem aqui também o Neolítico, né? E a gente tem a idade dos metais, né? Então
Neolítico aí a gente está falando aí de 5.000 anos para cá. E a idade dos metais a gente está falando assim, são datações diferentes, isso é importante a gente ter em mente. E a gente não deve só pensar nas datas. Então você vai em diferentes fontes, diferentes sites, diferentes pesquisadores, né? Então não tem um consenso muito certo dentro disso, né? Mas especula-se. Então qual que é a diferença entre o paleolítico e o neolítico, né? Então o neolítico é o período que as pedras começam a ser polidas, a arte começa a se sofisticar mais, né? Aqui no paleolítico aqui a gente também está falando aqui de produção de arte, de produção de ferramentas, né? Por exemplo, a questão das pinturas rupestres. E a idade dos metais é o momento a partir do qual o ser humano domina diferentes metais. Né? Então, por exemplo, o bronze, primeiro o cobre, depois o bronze, depois o ferro, em diferentes momentos. Né? Então aqui ó, a gente tem aqui ó, paleolítico superior, só para a gente ter uma ideia aqui ó, entre 50.000 e 12.000 antes de Cristo, né? Então o que é? Aperfeiçoamento da caça, o ser humano começa a desenvolver armadilhas, eram os caçadores de animais de grande porte, né? Então o ser humano caçava, muito provavelmente caçou mamutes, conviveu, né, com a megafauna que já deixou de existir, que foi extinta, né, por questões de mudanças climáticas, pelo, pelo aquecimento do planeta Terra, que o planeta Terra foi vivendo, né, nos últimos anos, os processos de extinção. Então, a própria ação humana também provavelmente tenha tido influência, né? Então, a gente vai ter que o surgimento aqui também, né, de agricultura de subsistência. Então, é um momento aí que o ser humano vai começar também a descobrir, a domesticar plantas e domesticar animais. Um dos primeiros animais é o cão, né? Então, esse cão doméstico que a gente tem hoje é fruto de gerações e gerações, milhares de anos de convivência que o ser humano foi manipulando, fazendo um melhoramento genético, selecionando características, que foi dando origem a raças, diferentes raças de cães, né? Mas todos têm um ancestral comum. Né? Assim como o ser humano e o macaco têm um ancestral comum, né? É, então a gente vai desenvolver religião também, uma outra coisa que vai tá surgindo aí no Paleolítico, né? É, a questão da mulher, né? A associação da mulher como algo divino, né? A questão essa observação que o ser humano vai ter ali, né? Da mulher dando a luz, né? A questão da gestação da mulher. Então a gente vai ter ali o surgimento de algumas sociedades matriarcais também. Então tinha uma reverência com relação à mulher nesse sentido, né? E aí a gente vai ter também no Paleolítico essa questão do rito da morte, né? O surgimento das religiões, os rituais mortuários, né? Então tem alguns fósseis que foram encontrados, por exemplo, na Europa, né? Em outras regiões do planeta, né? Na África. Então esses fósseis, em muitas ocasiões, foram enterrados com seus próprios suas próprias vestimentas, com seus objetos, né? Então ali tem toda uma série de registros arqueológicos que mostram que o ser humano começa a desenvolver esses rituais mortuários, né? Que é o caso da gente, né? Quando alguma pessoa, um ente querido falece, a gente tem a questão do velório, a família se reúne, né? Então tem aquela coisa da religiosidade, do cristianismo, em outros contextos, né, do judaísmo, islamismo, cada sociedade, cada grupo dentro da sociedade vai ter sua própria expressão religiosa, né? Não somos todos iguais, né? Somos diferentes. Então o período paleolítico está aí, né? 2,5 milhões de anos até 10.000 anos antes de Cristo, né?
Então a gente vai ter aqui as ferramentas de pedra lascada, nomadismo, né? Então o ser humano vai desenvolver aí as técnicas aí da caça, da pesca, da coleta, né? O domínio do fogo, as primeiras manifestações de simbologia, que aí a gente vai ver aí as pinturas rupestres, né? A arte rupestre inicial, as próprias ferramentas, né? de pedra lascada, né? E a evolução dos hominídeos, né? Até o Homo sapiens. Então a gente vai haver aí dentro do período paleolítico aí um processo aí de evolução, né? Mas aí tá aí essa perspectiva, né? Que o período se estende de 2,5 milhões de anos até 10 mil anos antes de Cristo. Eu tinha falado errado anteriormente, né? Que aí eu falei que era 250 milhões, mas aí é questão de quando surge o ser humano, né? É claro que essas datas são aproximadas, mas é importante ter uma exatidão aí nessa perspectiva, né? Então a gente tem aqui, ó, alguns exemplos aqui, algumas fontes aí que eu trouxe, uma pintura, né? Aí seria uma fonte secundária, é uma representação ali de um grupo de seres humanos ali abrigado ali no que seria ali uma caverna. Você vê aí a questão do domínio do fogo, as pessoas utilizando ferramentas, né? Roupas, né? Você vê que as roupas feitas ali a partir de pele de animais, né? Então, esses povos aí a gente tem que ver também que eles estão vivendo num contexto bem mais frio, né? Então, o ser humano, no seu processo aí de evolução, ele vai passar por mais de uma era do gelo, né? Então, a Terra passa por várias, né? Eu acho que o ser humano atravessa uma das eras do gelo. É, a gente vai ter aí agora, né, essa questão das primeiras ferramentas. Então aqui a gente tem aqui uma fonte mais primária aí, são algumas ferramentas também, que você vê aí que seria, o que seria ali uma ponta, uma faca, né? E aí os seres humanos utilizavam ali para caçar, para se defender, ou para preparar alimentos, né? Quebrar nozes, por exemplo, quebrar coco, sei lá. Então ele vai utilizar essas ferramentas para diferentes fins. E essas ferramentas vão ser importantes aí, porque o ser humano ele vai conseguir adquirir mais calorias utilizando essas ferramentas, vai conseguir caçar mais, vai conseguir coletar melhor determinadas raízes, né? Então a gente tem aqui também uma pintura rupestre, aqui, uma representação de uma caça, né? Pessoa com uma arco, uma flecha aqui caçando alguns animais. Então você vê que a questão já existia aí nesse arcos, flechas, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, no Peruaçu, aqui registros aqui de 14 mil anos atrás, aqui no Brasil, né? No norte de Minas, na região de Januária. Então a gente vê que tem em diferentes partes do mundo, o ser humano ele vai desenvolvendo essas técnicas, né? Ele vai passando por esse processo aí de evolução, né? Então a gente tem aqui o período neolítico, né? Que é o período da pedra polida, né? Então esse período aí que se estende aí de 10 mil antes de Cristo até 4 mil antes de Cristo. Há variações conforme as regiões, né? Então diferentes regiões vão ter aí vão passar por diferentes processos, né? Cada região vai ter a sua particularidade, né? Então, por exemplo, essa questão, então, ao mesmo tempo que o ser humano descobriu o polimento das pedras, desenvolveu a técnica de polir as pedras para fazer ferramentas, isso não quer dizer que todos os seres humanos passaram a polir as pedras para fazer ferramentas ou fazer esculturas, né, através do polimento das pedras. Na verdade, não, né? Então, a pedra lascada e a pedra polida vão coexistir. Então, ao mesmo tempo que vai ter um grupo que vai desenvolver a técnica do polimento da pedra, outros grupos não. Entendeu? Ao mesmo tempo que vai ter um grupo que vai se sedentarizar, outros grupos vão continuar com uma prática nômade. Então não vai acontecer da mesma forma, né? Isso também vai acontecer de acordo com os recursos, a disponibilidade de terras férteis,
a disponibilidade de água, né? É, um conjunto de condições, né, que o ser humano necessita aí. Então a gente vai ter aqui o momento aqui, né, da revolução agrícola. Então é nesse momento aqui o ser humano ele vai vão surgir cada vez mais comunidades sedentárias, vilas, né, no caso aldeias, vão se formando povoados, agrupamentos humanos, né? E aí a gente vai falar de sedentarização. O ser humano ele vai deixando de ser nômade, porque ele descobre, poxa, é mais fácil eu produzir alimentos aqui, do que eu ir para longe ou esgotar aqui e coletar em outro lugar. Eu posso cultivar esse alimento, né? E a domesticação de animais, né? Então a gente vai falar aqui do surgimento das primeiras aldeias, o desenvolvimento da cerâmica, da tecelagem. Então o ser humano vai começar a ter aí a possibilidade, vai começar a produzir tecidos, né? A questão da cerâmica, a cerâmica é muito importante para a questão de armazenamento de água, armazenamento de grãos, armazenamento de diversos produtos, de óleos. Então a cerâmica ela é muito importante. Ela a partir do desenvolvimento da cerâmica, o ser humano pode armazenar mais grãos, proteger os grãos, por exemplo, de ratos, de animais, certo? Então isso aí é bastante interessante a gente pensar nisso. E a questão da tecelagem, né? Então o ser humano ele vai dominar, ele vai domesticar, né? Por exemplo, animais, aí vai começar a ter a criação de ovelhas, a questão do algodão, né? A manipulação das fibras vegetais, das fibras de origem animal também. E o aumento da complexidade das organizações sociais. É uma coisa muito interessante que o ser humano ele passa a ter mais possibilidade de acúmulo de calorias, né? Isso aí é uma coisa interessante para a gente analisar, né? O ser humano ele consegue armazenar mais alimentos a partir do momento que ele começa a utilizar a cerâmica, né? É, e a gente vai ter, a partir dessa questão, a partir dessa complexificação, desse surgimento de sociedades, né? Então aqui a gente vai falar assim das primeiras formas aí de organização do trabalho, surgimento das estruturas megalíticas, né? Isso é interessante. Então tem o caso de Stonehenge na Inglaterra, mas tem outras, né? Por exemplo, acho que a Ilha de Páscoa. E aqui a gente tem algumas outras, né? Tem uma representação aqui, uma pintura, mas e você vê que as ferramentas elas já vão ser polidas, né? Elas já vão ter outros formatos, né? Isso é bastante interessante. Então aqui são as estruturas megalíticas, né? E é questão que o ser humano ele vai começar a construir casas, né? A forma de habitação, de abrigo, né? Então a organização de aldeias, né? Os abrigos coletivos, isso tudo aí vai ter uma influência muito grande no desenvolvimento dessas diferentes sociedades, certo? Então a gente vai ter na sequência, né, aqui é a idade dos metais, mas aí eu vou deixar para a próxima aula, certo? Mas é muito importante a gente ter essa visão, né, que no período paleolítico, né, que é antes do neolítico, que é isso que a gente está tratando aqui agora, né, então só para a gente ter assim, uma definição assim mais nítida, né? Então no paleolítico a gente vai ter aí as pinturas rupestres, que é uma forma de registro, né? Então, essas pinturas elas representavam os indivíduos, né, os hominídeos ali de maneira isolada ou de maneira coletiva, né? Então, elas registravam ali atividades cotidianas de caça, de convívio, de rituais religiosos, né? Então, a gente vai ter representações de animais, de caçadas, né? Nessa aí a gente consegue ver lá no Peruaçu tem uma imagem lá bastante interessante, né? Eu acho que eu tenho até foto dela aí, uma fonte, né? Que é uma pintura de uma preguiça gigante,
né? Pelo menos a gente especula que seja a representação de uma preguiça gigante, né? Então a gente vai falar aí do período paleolítico, é o período de surgimento da arte, né? É, Então, as esculturas, os instrumentos, né, que foram deixados são muito importantes, né? Então as pinturas elas representavam também os primeiros rituais religiosos e tudo mais. É. Então aí, ó, continuando nessa perspectiva do paleolítico, né? O paleolítico, pessoal, ele ficou muito marcado, né? Ele marcou profundas mudanças, né? Naturais e também ele foi, por exemplo, as mudanças naturais que eu falo é a questão do degelo, né? A transição aí de uma era do gelo para a era que a gente vive hoje, né? É, e é um período que foi marcado aí por profundas mudanças, tanto na natureza como também no desenvolvimento de técnicas, né? Então, técnicas que aprimoravam mais aí a caçada, que aprimoravam mais a coleta de alimentos, né? Então começa a se ter uma complexificação das sociedades, né? Então a gente está vivendo aí um período de aquecimento terrestre, né? Então os mares também vão começar, o nível do mar vai começar a subir, né? Por causa do degelo, né? Então vão começar a ter formações de grandes rios e florestas temperadas e florestas tropicais também, né? Então a gente vai ter na América, por exemplo, o desaparecimento da megafauna, né? O aumento da população que vai ser decorrente aí do desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais, né? E o desenvolvimento aí de produção de cerâmicas, formas de construção de sistemas cooperativos, né? Então, dando continuidade aqui, pensando, né? Então, o paleolítico, né? Ele vai se situar aí entre 2,4 milhões de anos e 10 mil anos antes de Cristo, né? Enquanto o neolítico ele vai ser entre 10 mil antes de Cristo e 4 mil antes de Cristo, sendo seus términos assinalados pela revolução agrícola e a invenção da escrita. Então, o fim do paleolítico ele é marcado pela revolução agrícola, né? E por essa mudança, né? Pela complexificação dos objetos. Mas isso aí é decorrência o quê? Do aumento da oferta de alimentos, o aumento da capacidade de armazenamento de alimentos, a disponibilidade maior de calorias, né? Então o ser humano começa a ter mais energia para quê? Para produzir ferramentas ou para que grupos dentro de determinadas sociedades se especializassem, por exemplo, na produção de ferramentas e por aí vai, né? Então, a idade dos metais, então, que a gente vai entrar na sequência, né? Por sua vez, ela se encontra inicialmente tendo alguns autores que afirmam ela ter durado até o ano 1000 depois de Cristo, já na Idade Média. Mas o que a gente tem de mais aceito aqui é que ela vai começar inicialmente entre 8 e 5 mil anos antes de Cristo, né? E ela vai se encerrar entre 1300 e 1200 antes de Cristo, que é o período aí que a gente vai ter aí o surgimento dos primeiros registros escritos. Mas isso aí já fica para a próxima aula. Um forte abraço, até a próxima. A gente vai montar aí essa playlist aí. A próxima temática vai ser sobre a idade dos metais, mas a gente também vai ficar voltando, né, nessa questão diferenciando aí neolítico, paleolítico, né? Então, a partir do surgimento da escrita, a gente vai ter o início da história. Mas essa aí é uma visão que a gente pode reafirmar, reiterar, que é uma visão conservadora, uma visão que não tem muita ligação com os fatos, porque o ser humano ele produzia, ele gerou mudanças, ele deixou registros, ele criou técnicas, ele produziu tecnologias, ele dominou elementos da natureza, ele causou transformações no meio ambiente. Então é muito importante a gente ter essa compreensão. E o desenvolvimento
da pedra lascada, né? Domesticação de animais, é, a própria revolução agrícola, o desenvolvimento de técnicas agrícolas, né? De técnicas de construção, vai acontecer de maneira diferente em diferentes sociedades. Não é, simétrico, é assimétrico. No sentido, por exemplo, de que os povos africanos, por exemplo, vão transitar direto da pedra polida para o domínio do ferro. Já outras sociedades vão dominar primeiro o bronze, depois vai dominar primeiro o cobre, depois o bronze, né? Mas aí a gente entra nisso na próxima aula. Um grande abraço, até a próxima, galera. Beijo.